são todas histórias, aquela história do mito. A gente se trai. Eu tô ficando velho, mas aquela coisa de amigo, quando a gente se reúne e começa a lembrar episódios antigos, de chave. Essa história depois a gente, com o tempo, começa a confundir quem estava ou não. Eu já tenho episódios com os meus amigos de quando eu tinha uns 20 anos, que eu falo, eu não lembro mais se eu estava ou se vocês me contaram. Porque aquelas histórias são repetidas tantas vezes que o pessoal faz graça, eu falo, eu estava ou me contaram? Então, pô, história que aconteceu há 60 anos... Você começa a misturar o que ocorreu, a gente mistura, a memória atrai, é, né? A memória atrai muito e não quer dizer que você está mentindo. E tem um nome para isso até na psicologia. A gente estuda isso na questão de testemunha, que a testemunha, às vezes, ela não quer mentir, mas ela fala um negócio que ela acha que deveria ser. Tem muito autor. A chamada sugestão, né? Então, essas histórias que eles me contaram, é óbvio que pode, com o tempo, eles terem alguns detalhes, o normal que seja assim, mas isso não compromete. Alguma coisa aconteceu e todo registro... Aquela história do Moura é verdadeira? Eu perguntei para ele já, aquela que ele rendeu um cidadão lá. Ele que me contou. E era de Bragança? O sujeito tinha morado em Bragança? O de Bragança, ele até falou que era... Conte um pouquinho pro telespectador, como é que é? Ele estava trabalhando no Jeep, dando um trato, acho, no motor do Jeep ali, e um italiano foi encostando nele e começou a puxar a conversa. E era normal, porque a população fazia isso para pedir cigarro, pedir comida. Mas eles estavam com muito medo porque o comando dizia, tem espião, toma cuidado que eles passam informação, que tinha gente que atravessava as linhas e levava informação de um lado para o outro, para ganhar, não por simpatia até, para ganhar era dividida, né? A Itália era dividida, uma parte com o Hitler e uma parte com os aliados. Olha, a maioria era contra, tinha até os fascistas, eles não gostavam dos alemães, né? O exército alemão se comportou como exército ocupante, não como aliado. Então, mas tinha os fascistas, ainda se por dever ideológico, eles estavam do lado dos alemães. Mas eles eram muito mais receptivos aos aliados. Mas a questão é sobrevivência também. Eu interrompi a sua história do Moura. Eu interrompi a história do Moura. Não tem problema. Eles estavam passando fome, eles tinham estavam passando muita dificuldade, então às vezes não era nem questão de simpatia pelos alemães ou pelos aliados. Eles passavam informação para ganhar comida. E então tinha muita gente que ficava ali em volta para conseguir alguma informação. Então eles estavam prevenidos quanto a isso. E com medo, estava no começo do engajamento dos brasileiros. E esse sujeito começou a fazer pergunta para o seu Luiz. Vocês chegaram quando? Quantos brasileiros são? Vocês estão acampados onde? Não sei o quê. Começou a bater papo. Talvez fosse só para puxar conversa. E aí ele começou a ficar desconfiado. Aí ele puxou a arma e falou, sobe no Jeep aí, vou te levar para o serviço de informação. Daí você pergunta o que você quiser lá. Aí o cara ficou nervoso, começou a gaguejar, e ele falava umas palavrinhas em português, puxava, chamou ele de caboclo e tal. Daí ele falou, não, eu morei no Brasil, por isso que eu queria conversar. Morou no Brasil? Onde você morou? No interior de São Paulo. Que cidade? Bragança. Pô, Bragança? Nunca mais. Que isso? Ele falou, mas eu sou de lá. Ele falou, então onde você morou em Bragança? Daí o cara falou que tinha estudado com um tio dele, disse que era parente do Spinelli, que tinha armazém na Rua do Mercado, não sei o que, disse que tinha o parentesco com os Paulinetti daqui. Então, é muita informação que procede. Quem me contou foi o seu Luiz. Essas coisas acontecem, apesar por mais absurdas que pareçam. Mostra que o mundo ainda é pequeno, né? Embora das divergências. É tão apaixonante ainda a história da Segunda Guerra, né? Tem 2 filmes recentes. Um mais melancólico, que é O Menino do Pijama Listrado, né? Quem não assistiu. Falava do menininho que pegou amizade com um garoto judeu no campo de concentração. E o último agora, que é Espiã, que é baseado em fatos verídicos. Vai também uma indicação também de uma judia que se infiltra no comando alemão, baseado em fatos verídicos. Vai lá, José. Bom, eu só queria continuar conversando, né? Porque são temas, né, que são difíceis de você registrar, que é morte, guerra. Eu só queria perguntar uma coisa para você. Você não quer registrar a terceira, não, né? Não. Esse assunto, até você comentou fazer uma reedição. Acho inviável, primeiro. É uma pena, porque muita informação ficou de fora. Depois que o livro é lançado,
aparece parente que eu não tinha localizado. E com um material legal, às vezes. O filho do João Duran Alonso, que é um bragantino que participou de patrulha, uma patrulha que um sargento foi ferido, ele foi promovido, que deve ser um episódio interessante. Ele diz que tem alguns documentos, eu não consigo localizar antes. Mas não tem cabimento fazer outro livro, é muito difícil. Eu acho que é esgotado. A ideia é pôr isso num site, para que tenha uma memória. A gente comprou o domínio já, mas não tem conteúdo. A ideia é pôr cartas, fotos, e fica lá. Cartas comoventes aqui, né? As cartas do Joãozinho eu acho formidáveis. Nossa, sensacionais. E foi uma sorte, isso foi logo no começo, acho uma das primeiras filhas expedicionárias. Tô gordo pra chuchu, né? Tô gordo pra chuchu. Já tô pesando 60 quilos. As granadas dos alemães. A única crítica que eu faço é que às vezes ela não encaixou a carta do tema da carta no... eu tive que pôr na cronologia. Você procurou colocar, né? Algumas eu tentei dar ela quebrou a narrativa, né? Não sei se... Embora você tenha tentado sempre colocar... Eu primeiro desenvolvi um pouquinho dele e depois eu deixei as cartas soltas. É que eu achei que elas são saborosas pela maneira que ele escreve. Ele tem um modelo de carta que ele sempre dá uma introdução, pedindo a bênção dos pais. E você poderia fazer assim, poderia fazer um apêndice no final, mas aí eu também perderia, porque você tentou jogar a carta no eu tive tema, trabalho né? para... Eram umas 50 cartas, eu passei uma noite lendo essas cartas, logo que eu peguei fiquei doido. E foi a filha do José Franco de Macedo quem me arrumou, eu não achei nenhum parente desse cara, hein, do João Pereira da Silva Júnior. Não achei ninguém da família dele, fui nos endereços tinha uma listagem da prefeitura que eles convocavam o pessoal, eles convidavam o pessoal para as cerimônias, para as comemorações. Eu fui telefonando e fui batendo em porta de casa, mas a maioria estava desatualizado. E desse Joãozinho eu não achei, até um sobrenome comum é difícil de ser procurado aí em lista, não consegui achar ninguém. Eu acho que não tem mais parente dele em Bragança. Acredito que tenham se mudado. Ele, inclusive, não faleceu aqui, porque no cartório... para levantar as datas também, eu vi no cartório de registro civil os nascimentos, os falecimentos, os pracinhas, dele eu não achei o falecimento. O seu Luiz disse que ele mudou para São Paulo, mas não parece que mudou para São Paulo. Ficaria muito mais difícil de encontrá-lo também. A história do Basílio Zequim dá para contar para o telespectador aquele, pelo menos que vai ler depois, mas contar um pouquinho, porque você acabou descobrindo coisas mais novas, né? Ou diferentes do que a gente sabia. Mas na verdade é um episódio banal, é uma morte banal da guerra, mas é trágico, óbvio. Para a cidade, né? Sempre é trágico, mas ele era mecânico e fazia pintura de viaturas no barracão da companhia de serviço do batalhão dele, e ele ficava numa encosta em Porreta Terme, perto do rio, do Reno. E ali caíam bombas sempre. Porreta Terme era bombardeada com uma certa constância, onde estava o QG avançado brasileiro. E eles até tinham uma máquina de diesel que fazia fumaça para encobrir a cidade. Mas não adiantava muita coisa porque não eram alvos específicos e nem eram bombardeios grandes. Os alemães estavam uma penúria tremenda, eles tinham cota de tiros diários, porque a frente italiana era secundária, o mais importante era o front ocidental contra os americanos na França e Alemanha, e o front russo. Então, ali eles puseram mais soldados experientes que tinham cancha de guerra, tinham 6 anos de guerra nas costas, mas os mais velhos ou mais jovens, e material eles tinham muito pouco. Então, os bombardeios que tinham ali na região de Porreta Terme era fogo de inquietação, que eles chamam. Estamos em guerra, então tem que dar uns tiros ali, vai bomba aqui, bomba ali, e alguns tiros por dia caíam perto daquele barracão. Não muito perto, ele até comentou isso com o seu Normando, que me contou. Ele falava, as bombas caem para o lado do rio sempre, aqui nunca caiu nenhuma perto. Um dia caiu uma na porta do barracão que ele trabalhava. E matou o Basílio. E arrancou a perna do capitão. E arrancou a perna no capitão Eri, que o seu Luiz Caetano conhecia. Esse capitão estava vivo até pouco tempo, que pena que não foi alguns anos antes que eu que eu comecei a escrever esse livro, a pesquisar, porque teria mais gente viva, eu poderia conversar com esse capitão. O seu Luiz conhecia ele, tinha algum contato com ele, mas ele já tinha falecido, acho que fazia coisa de 2 anos que ele tinha falecido quando eu comecei a fazer o livro. Por pouco eu não peguei, ele poderia daí me contar alguns detalhes a mais da morte do Basílio.
Última pergunta para cada um dos dois, José Neto. Muito bem, né? Acabei falando, não quis ser desagradável, mas é um tema difícil, né? Falar de guerra, de morte, enfim. E você costumeiramente lê sobre guerra mesmo? Isso é um costume seu ou você tem um outro... Você falou aí que você gosta de livros de investigação policial. É uma linha mesmo sua isso? Você não tem vontade de escrever um romance? Não, guerra, eu gosto de história. Segunda Guerra Mundial é uma paixão que eu tive de adolescência que fica, eu ainda gosto muito. Como gostei também, foi muito mais na adolescência, romance policial, espionagem. Eu gosto de literatura em geral. Como eu falei, eu leio desordenadamente, eu leio muita coisa, mas eu não tenho... Eu vou lendo, eu leio muita coisa diferente, porque eu gosto, por prazer. Eu gosto do drama que envolve guerra, qualquer período de exceção, mas eu não pela violência, eu não gosto de filme que exagera nos detalhes de sangue, morte. Não quis de jeito nenhum dar esse tom no livro também. Eu gosto do drama que envolve, da vivência pessoal, da política, isso não pus tanto no livro, mas eu gosto de ler sobre os aspectos políticos, da evolução histórica. Essa coisa de gostar pela ação, eu não gosto muito de filme de ação, eu acho meio chato. Eu gosto de alguns filmes, até tem alguns filmes de guerra, assim, que eu gosto mais até pelo clima, pelo desenvolvimento da história, do que... Muito bem, Marcos, você. A pergunta, completando a do Zé Neto, tem outro projeto para outro livro ou não está pensando nisso por enquanto? Pensando eu tô, mas eu não sei se... Eu quero esperar até o ano que vem e dar uma acalmada. Pesquisando, eu vi que tem tanta coisa bacana. Eu fui no CEDAP pela primeira vez, que é formidável. Que CEDAP? Tem lá. O CEDAP da faculdade, que a Fátima, acho que é a curadora lá. É formidável o que eles têm de documentos. Eu acho que Bragança é carente. Tem, lógico, gente que faz isso nos jornais, resgatando história de Bragança, contando. Mas livros quase não tem sobre história de Bragança ou que registre coisas do passado de Bragança. O Chico Araújo escreveu sobre a Estrada de Ferro, né? Tem vários livros dele também. Chico Experiência, né? O da Estrada de Ferro é esgotado, eu não consegui ver. Ele tem um livro, os alfaiates, os carretéis, o alfaiate um pouquinho, Vitório. Muito bom. Formidável. Muito bom. Formidável. Ele tem estilo, é lindo aquele livro. Inclusive conta a morte, uma história que Bragança não gosta de Raulê, comentar, que é a morte do prefeito. Né? Conta. Ele tem um trecho que ele fala do Zordo com uma namorada, que era telefonista, que ele não assumia. Foi a morte do prefeito, né? Uhum. Não gosta de comentar essa... Bragança não gosta? Não. Mas depois sei, isso aí eu sei, depois... Esse livro do... Já ficou curioso, ele é muito fofoqueiro. Então você joga isso, que depois você tá aqui no você joga e refuga. Mas esse livro Não do Chico sei se Bragança não gosta, mas eu nunca isso. vi isso sempre foi falado e nunca ninguém tinha escrito sobre isso. É isso que eu acho. Cidade interior tem um problema com temas polêmicos, né? Porque é. mexe com um parente vivo ainda. Agora, resumindo, porque a gente vai saindo, eu tenho vontade de fazer, aproveitando esses materiais que tem nesses de jornais antigos, que o pessoal do Bragança Jornal, o Lúcio, o Paulo, eles foram formidáveis, assim, eu fiquei super agradecido. O CEDAP também tem ali é um campo para explorar enorme. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa e escolher algum tema. A minha primeira ideia é ligada à imigração italiana, que eu gosto, é um tema que eu gosto também, mas ainda preciso pensar melhor que tipo de coisa. Mas alguma coisa eu vou fazer. É o que eu falei, eu quero ver se eu vendendo uma quantidade razoável, conseguindo depois... pôr um projeto pela Lei de Incentivo à Cultura e tendo já um capital de giro para ter um começo, eu quero continuar, porque é um hobby gostoso, é um negócio legal. Escrever é gostoso. Muito bem, nós estamos entrevistando o Márcio Faria, autor do livro A Casa das Laranjas. Márcio, no finalzinho do programa a gente sempre faz umas perguntas, mas é um bate-bola rapidinho para a gente saber dos seus pensamentos um pouquinho, tá bom? São algumas perguntas. Márcio Faria... né? Desculpa, hoje sou eu. Márcio Faria, ou Márcio José Celestino Faria, como ele gostou de colocar também no livro, hoje conosco. É um bragantino de coração, também embora nascido em São Paulo, veio muito cedo. Vamos lá, Márcio. Conhecer um pouquinho mais o do Márcio Faria. O melhor lugar em Bragança qual é?
cara, não sei, isso muda com o tempo, viu? Eu não sou rápido, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Fala primeiro, depende. pasta de dente, Colinos. Top of mind, né? Não, você fala Philips, você é bom mesmo, diferente. Cara, eu acho que não existe melhor lugar, a gente muda com o tempo. Eu gosto de muitos lugares em Bragança. Hoje eu adoro tomar café com os meus amigos na Rua do Mercado, já houve um tempo que foi na praça. A vida da gente é dinâmica e cada época tem o melhor lugar. E é lógico, a minha casa sempre é um bom lugar. Legal. Qual a palavra, se você pudesse retirar do dicionário, você retiraria? Nenhuma. Eu acho que até as palavras ruins têm que ter o lugar dela. Tá. Qual a crítica que você não gosta de ouvir? Deboche. Não acho que ninguém gosta. E não só a mim, eu não gosto de deboche com os outros. Tô dando munição para quem quiser me ofender agora. Qual foi o elogio da Casa das Laranjas que mais te surpreendeu? Olha, cara, tem tanta coisa que eu fiquei contente, assim, de gente que me falou, que leu e se comoveu. Não tem um, eu não saberia dizer um, assim, não. Eu fico comovido com gente mais velha que fala que está lendo e que se comove por resgatar histórias de Bragança Antiga. Porque ele está saindo de todas, assim. Parece um PSDB. Mas é um princípio que eu tenho, cara. Eu não tenho uma coisa que eu falo. Eu não sou taxativo em nada, eu não gosto. Antes ele era PT, agora ele é Aécio. Um só. Agora um só. O melhor livro qual é? O melhor livro é aquele que você está lendo no momento e que tá te agradando. Não, agora já enrolou. Não existe melhor livro. Não existe. O que você acha? Eu atualmente, sabe, eu li assim de enfiado uns 4, 5 Saramago, que eu tava... Mas tem época, eu teve uma época moleque que eu lia Remarque, que era... Gostava daquele Herman Hesse. Herman Hesse eu nunca gostei muito, não. Mas o intelectual fala Ulisses. Nunca ninguém leu esse livro. Não, eu atualmente, assim, porque eu acho um tipo de narrativa que é moderna, e ele é um escritor na certa idade, eu acho formidável o jeito que o Saramago escreve, adoro. Com a guerra, rapidinho, você aprendeu o quê? Eu acho que a gente aprende com toda situação de exceção, a gente aprende que qualquer momento de violência não vale a pena. Márcio Faria, no futuro, se você não estiver mais aqui, você gostaria que a Casa das Laranjas fosse lembrado de que forma? Cara, isso é jogar a garrafa no mar, né? Ela sendo lembrada, essa coisa é bacana. Quando eu gosto de resgatar da mesma maneira, eu acho legal pensar que daqui a muito tempo eu posso ter morrido e alguém pode estar lendo o livro, não precisa ser muita coisa, não. Tem uma coisa do Borges que eu acho bacana, que ele fala que a gente só morre quando a última pessoa que tem uma imagem ou uma lembrança da gente fecha os olhos. Então, talvez a Casa das Laranjas ajude a minha vida a transcender um pouco mais. Márcio, obrigado a sua presença, Márcio. Sucesso sempre para você. Espero que venham mais ainda as inspirações para outros livros, não só da amizade que a gente tem de longo tempo, mas pelo belíssimo material que você escreveu, que nos reporta aí não só uma cultura histórica, como também uma lembrança doce da cidade de Bragança também, tá bom? Eu que agradeço, obrigado a vocês, e eu estou muito agradecido ao apoio que vocês estão me dando, ao interesse que eu fico feliz de perceber que não é um apoio frio, que é uma coisa que vocês realmente se interessaram e gostaram. Isso para mim, eu já estou mais que recompensado. Legal, obrigado Márcio, obrigado José Neto, Rádio Obrigado. Bragança amanhã a partir das 8 da manhã. 8 da manhã. É isso? Das 8 às 11, primeira mão. Tá bom, obrigado Zé Neto. Marcos Vale, muito obrigado. Eu que agradeço. Amanhã a partir das... Amanhã a partir das 10 eu acordo. Depois eu ouço o Zé Neto falar do semblante dos entrevistados. Ele faz rádio e televisão. Mas pela internet você me vê. Obrigado, Marcos Vale. Obrigado a você de casa pelo carinho, pela audiência. Hoje com o Márcio Faria, a Casa das Laranjas, a gente recomenda para você, tá bom? Olha, sempre um detalhe que eu esqueci de falar durante programas. A gente sabe que alguns estabelecimentos vendem de tudo, não é isso? Vende livros que não são daqui, tem gente que vende, eu não vou nem falar ramos, né? Porque a gente tem muitos patrocinadores aqui, mas alguns ramos vendem algo e trazem outras coisas. Então, não custa nada se alguém for bater lá na porta e colocar a Casa das Laranjas lá para alguém adquirir
acima de tudo, Onde tá bom? Tem, podia falar onde tem rapidamente, não? Tem na Livraria da Praça, Banca do Pardal, a Banca da Estância, o Espaço Cultura e Turismo, perto da Casa da Esfirra ali, na BG DVD, Legal. na Bookshop, o Sebo do Pancho, e a outra, eu não lembro o nome dessa livraria, dessa papelaria, que é um pouco para cima do Espaço Cultura e Turismo ali. Esses foram os lugares, acho que foram nesses que eu... E pela internet também dá para comprar, no estante virtual, porque o Pancho vende. Mas daí é para fora de Bragança. Legal. Os bragantinos que moram fora. Valeu, tá dado aí o toque para você. Um ótimo final de semana. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa Coletivo de Imprensa. Até lá para você.